fantástico, inspirado tanto pela mitologia quanto pela ficção científica, habitado por viajantes no tempo e espaço, que expressam sentimentos pessoais e também se erguem como símbolos de culturas coletivas. Essa é a visão da artista Pamela Fatismo Sundström. Nascida em 1980 em Mochudi, Botsuana, ela foi criada ao redor do mundo, hoje em dia vivendo entre a África do Sul e o Canadá. Ela se inspira nessa trajetória nômade e explora como a identidade se desenvolve a partir de diferentes contextos geográficos e culturais. Além de um interesse nos deslocamentos físicos pelo mundo, a artista é fã de ficção científica e fascinada por viagens no tempo. Ela diz: a identidade é tão ancestral quanto é futurística e cria obras que podem ser tanto um passado profundo quanto um futuro distante, que podem ser tanto locais quanto alienígenas. Como diz um artigo recente do New York Times, há aqui uma intersecção entre o mito, as narrativas culturais e a identidade. Nesse universo fantástico, a história, o tempo, o espaço e a individualidade todos se misturam e podem ser tanto inventados quanto factuais. As obras da artista são um universo de multiplicidades, porque ela se inspira em diversas referências, da física quântica à mitologia, passando pela geologia, etnografia, cosmologia e crenças espirituais. Ela chama todas essas disciplinas de sistemas de procura pelo conhecimento e considera que não há hierarquia entre elas, que são todas abordagens diferentes da mesma busca. É a junção dessa imaginação tão holística com uma linguagem visual fantástica que fez com que Pamela Fatismo me fascinasse tanto e me fizesse ter vontade de compartilhar esse vídeo com vocês. Então, simbora! Olá, minha gente, eu tô animadíssima pra falar da artista de hoje. Eu já adianto que eu vou usar muitas frases dela, porque ela fala muito poeticamente sobre as próprias criações e eu acho que vale a pena incluir. Tem uma entrevista em que a artista diz que gosta de recompensar aqueles que tomam seu tempo olhando suas pinturas. E, de fato, é essa sensação que você tem quando você vê ao vivo e eu espero que isso passe no vídeo também. As obras têm muitos detalhes, elas têm muitas camadas que vão se sobrepondo e se entrelaçando, sabe? Um elemento bem interessante é que muitas vezes ela deixa na tela e incorpora na pintura os traços que ela fez durante o rascunho. Então, conforme ela vai desenhando e redesenhando, ao invés de apagar, ela deixa algumas dessas linhas, desses rastros, do rascunho, e aí a mesma forma se repete várias vezes. Então, tem figuras com muitos pés ou várias mãos, enfim. Ela diz que usa isso tanto para criar um corpo monstruoso, que parece uma mutação genética, de novo conectando com a ficção científica, ou para sugerir que a gente está vendo a mesma figura em movimento. Então, cada uma daquelas muitas mãos é a mesma mão em um estágio diferente do movimento. Tem, inclusive, um estudo de movimento no Instagram dela, que é uma graça, que ela foi se movimentando com, acho que o filho amarradinho, assim, nela, e criou a partir disso esse desenho aqui. Além de misturar tinta, óleo e lápis de cor, ela usa o nó da madeira dos painéis onde ela pinta para criar texturas. Isso aparece principalmente na pele das figuras que ela retrata. Muitas das suas obras representam figuras em paisagens, e ela costuma misturar esses elementos. Então, ela coloca todos no mesmo plano, sem perspectiva entre o outro, para você ficar um pouco confuso de se é dentro, se é fora, e qual a distância entre uma coisa e a outra. Ou ela brinca com a escala e com as formas, fazendo com que o pedaço de uma figura vire parte da paisagem, como esse vestido que vira montanha. Isso tem a ver com aquilo que eu mencionei sobre ela explorar viagens que atravessam o tempo e espaço, porque aqui ela brinca, com a nossa percepção e parece que a gente está enxergando várias dimensões. Mas isso também conta sobre como ela interpreta a relação entre o indivíduo e o universo ao seu redor, porque eles estão integrados, um faz parte do outro ou espelha o outro. E isso traz a gente de volta para o tema da itinerância, porque a artista investiga o que acontece psicologicamente em momentos de viagem, migração, deslocamento e busca. Isso é de uma frase dela. Ela conta que como criança ela se mudava a cada 2 anos para um país diferente e que ela se sentia às vezes muito isolada dos seus arredores e outras vezes intimamente conectada às paisagens e corpos ao seu redor conforme ela ia se familiarizando com novos ambientes. Ela diz assim: eu me interesso, portanto, no resíduo cultural, os traços que são comunicados como história, como ritual, como música do boca a boca, que são transmitidos entre os corpos e ao redor de paisagens. Pamela cria simultâneos eus e simultâneos mundos como que numa mitologia própria. E assim como nos mitos, as histórias que ela cria atravessam o tempo e o espaço de forma múltipla e contínua. O que eu quero dizer com isso? Que ao olhar as obras dela, você pode sentir que as histórias e personagens se repetem
ou se conectam, mas você não consegue estabelecer uma ordem narrativa começo, meio e fim, né? Como se houvesse, tipo, um efeito borboleta. Nessa mitologia da artista, a protagonista é um alter ego criado por ela. Aliás, no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre outra artista que também trabalha com um alter ego de si mesma. Ela se chama Mary Sibande, ela é sul-africana e vale muito a pena conhecer, porque ela é, tipo, espetacular. Mas voltando aqui, o alter ego de Pamela se chama Asmi. O nome é uma brincadeira com as palavras em inglês as me, que querem dizer como eu, no sentido de parecido comigo. Aqui eu vou citar a artista quase literalmente porque ela explica como foi desenvolver esse alter ego. Antes de inventar Asmi, eu usava imagens de pessoas que eu encontrava em fotografias e cartões postais coloniais, retratos antropológicos e jornais etnográficos. Isso era parte de uma pesquisa sobre como os sistemas de poder usam imagens e narrativas para definir e restringir identidades. Meu interesse era reimaginar e reempoderar aqueles que tinham sido exoticizados como o outro. Só que aí ela encontra um impasse, então vou continuar com a fala dela. Era difícil usar essas imagens porque eu não conseguia distinguir como aqueles corpos tinham sido usados para servir às necessidades e interesses de sistemas de poder e como eu estava usando esses corpos para servir os meus próprios interesses. Então a Asmi foi criada a partir da necessidade da artista de um personagem que pudesse representar a sua experiência particular da negritude. E só para finalizar essa citação, ela diz: "Eu sempre fui fascinada tanto por mitos antigos quanto por ficção científica e percebi que quando eu desenvolvi o meu trabalho, eu estava contando histórias para mim mesma. Eu permiti que Asmi virasse uma viajante mitológica do tempo e espaço que escorre por histórias entre o real e o fantástico." Ai, penso que ia desenvolver uma personagem tipo, tão elaborada, sabe? Eu fico de cara. Além de Asmi, outra estratégia criativa da artista para lidar com esse impasse em relação às figuras que ela usa é ter referências, mas deixá-las anônimas. Nessa obra aqui, por exemplo, ela replica o próprio rosto em todas as 7 figuras. Além disso, quando ela tem como base retratos fotográficos do século XIX, ela mantém as poses e as vestimentas, mas deixa os rostos em branco. Na verdade, em branco não, porque ela usa muitas cores diferentes. Ela diz que isso é um sinal de respeito, já que as pessoas retratadas ali não deram a ela a permissão de representar suas feições. A artista também tem uma pesquisa extensa em arquivos sobre o chefe Solomon Ossagi Alonge, fotógrafo da corte real de Benin, que fica no oeste da África. A partir dos anos 40, ele trabalhou por 60 anos criando uma história visual da corte e realeza de Benin, com imagens em que as pessoas retratadas afirmam a sua individualidade. Isso é importante porque contrasta muito com as representações coloniais de pessoas africanas na época, que era extremamente desumanizadora. Nessa obra aqui, Pamela faz referência a um retrato que esse fotógrafo Solomon fez de Madame Ogiugo, uma mulher nigeriana representada aqui como uma figura colossal, cujo vestido se desdobra em equações em uma lousa. A artista diz: "Eu queria sugerir que o conhecimento vernacular, que é sabido de forma não quantificável nos nossos corpos e nas nossas tradições, não deveria ser regulado como inferior na hierarquia do conhecimento." Aqui, então, ela cria essa figura da mulher matemática mitológica, que é literalmente gigante, para representar a importância desses saberes culturais tradicionais, que, aliás, frequentemente se manifestam através das práticas e ensinamentos de mulheres, e aí quando são institucionalizados, essas mulheres costumam ser marginalizadas e a gente não sabe do envolvimento delas no desenvolvimento do conhecimento. Na sua exposição mais recente, a artista explorou arquétipos da mitologia clássica. O foco aqui foi na figura do herói ou da heroína, que é tanto heróico quanto anti-heróico, que é tão vencedor quanto é temido, que experimenta a violência, mas também pode causá-la. Uma obra que chamou muito a minha atenção nessa exposição foi essa daqui, porque para mim ela mostra muito a dualidade da figura do herói ou da heroína, que ao mesmo tempo tem uma força nítida, né, aqui nessa mulher montada num búfalo, mas também tem uma sensação de delicadeza e de fluidez, e eu digo isso porque essa figura me lembra muito uma sereia. De fato, a artista diz que se interessa pelo momento em que o herói ou heroína, ainda no campo de batalha, não pode evitar ficar macio e precisa mergulhar dentro de si. E aí essa coisa do mergulho eu acho que também conecta muito bem com essa imagem que é tão linda. Eu termino com essa imagem, esse vídeo, esperando que tudo isso que eu falei tenha feito sentido e tenha tido eco aí pra vocês também. Essa artista convida a gente a pensar no poder
radical da imaginação e das possibilidades de criar e navegar por muitos mundos dentro de si. Então é isso, comenta aí aqui embaixo o que mais te tocou sobre a obra dessa artista, manda pra alguém que você acha que pode se inspirar por essa criatividade, e se você gostou, tem mais vídeos como esse no meu canal do YouTube, tem posts no Instagram, tem um vídeo no meu outro perfil, tem um artigo no meu site, todos os links estão na minha bio. E é isso, tchau, tchau, até uma próxima!